Ah, Mega Man. Como eu adoro Mega Man 1, quer dizer, Mega Man X1, né? Um jogo no entanto, um jogo que eu poderia gravar um vídeo, fazer um vlog. E é o que eu tô fazendo, né, pô? Então vamos lá. É um vídeo sobre mais de review, falar sobre o que é o jogo, o que nós vai fazer. Então, eu fiz isso aqui como inspiração, já que hoje é um dia importante, o meu aniversário praticamente. E eu decidi fazer esse vídeo pra dar uma alegrada, um especial, um vídeo longo, e porque eu tenho 2 horas de gameplay nesse negócio, eu não quero ter que prestar. Então, caso você esteja vendo esse vídeo, dá um like pelo menos, ou então hype o vídeo. Só isso mesmo que eu pedi, então já vamos direto para a história, que é bem simples. Resumidamente, as 2021XX, um robô novo apareceu, chamado X. Esse robô é resumidamente o Reploid, que são robôs com sentimento. Muito inteligente, fazer um robô com sentimento. Ó, outro nível de inteligência. E isso acabou fazendo com que outros Reploids fossem criados a partir do X. Então, acabou fazendo com que, obviamente, alguns robôs se evolucionassem. E aí surgiu o Terríveis e únicos Mavericks. E então surgiu os Maverick Hunters, que são exatamente robôs que caçam outros robôs. Top. Então a gente vai estar controlando o X nessa história, porque a gente só controla o X até o X3. A partir do X4 a gente já pode jogar com outros personagens. Então já vamos para essa tela de tudo maravilhosa e começamos a fase. É uma fase simples, uma fase inicial. É resumidamente o X andando ao redor da cidade que está em ataque de Mavericks. E esses Mavericks podem ser ou robôs normais ou então robôs mais poderosos, tipo os bosses do jogo. E esses Mavericks são somente feitos como inimigos, o inimigo principal do jogo. Mas eles servem mais como uma forma de atraso pro X, já que o inimigo principal se chama Sigma, é um carecão aí. Ô, bicho bom esse. Esse modo se repete até o último jogo. É uma coisa boa. Inclusive, não vai pensando que esse jogo tem jogo até hoje. Mega Man X, nossa, como Mega Man X é muito jogo, cara, nossa. Não, só vai até o 8. E depois disso, acaba com o criador do jogo abandonou a franquia. Mas não é culpa também deles também, né? A franquia foi um fracasso. Foi um fracasso, por conta de certas coisinhas aí que rolou no jogo. Mas eu falo isso aí em outros vídeos. Tudo. Essa gameplay é uma gameplay simples, uma fase rápida, e eu acho essa fase mais fácil do jogo. Quer dizer, uma das segundas mais fáceis do jogo, porque tem uma fase mais fácil ainda, que aparece para aqui o X4, que é o meu X, já avisando que é o meu Mega Man X favorito. E então, depois de andar muito, nós encontramos esse avião, que traz 3 carros, daí nós temos os 3 carros e tal. Então encontramos ele, depois dos 3 carros. Ele mesmo, aquele que mais temos. Baio, que na versão japonesa chama lá. Ele caceta nós, pega um X-Pong no pescoço. Pela carinha dele, ele já tá gostando demais. Então aparece alguém aí chamado Zero, que é um personagem muito importante pra série, praticamente mais importante que o protagonista. E o Zero fala que a gente tem que treinar mais, ficar mais forte. E começamos então esse. Ah, não, a primeira frase, o tio Penguin, nossa senhora, que fase horrível essa aqui, pelo amor de Deus, nossa senhora. E começamos aqui na neva. Vamos pegar o respirador, meu filho, coloca um capacete. Ah, não, pra já tá de capacete. Então, passando por uma caverna, cheia de roda. Nós chegamos numa das partes mais difíceis pra quem não sabe jogar o jogo, que é tipo crianças de 3 anos máximo. Mas foi uma parte com várias rodas caindo e depois disso, opa, chegamos numa coisa importante que são as cápsulas de armadura. É uma cápsula feita para o X de armadura. Isso tem em todos os jogos e cada jogo com a armadura do X-Plug. Sei lá, eu acho que joga as outras fora para ter o próximo jogo. E após essas armaduras, nós pegamos as Dash Boots, que dá Dash. Sim, você não consegue dar dash antes de pegar esse negócio. Olha o jogo bom esse aí. Então nós passamos por um monte de peru e esses bichos voadores, que é chato. O bicho chato esses bichos aí. E nós encontramos ele, tem Harbiarmo e depois de o cacete mais alguns bichos. Então a gente vai, pula por um poste e vai pra parte final do jogo. Da fase, que é resumidamente a gente montou um de bicho tacando bola de dentro de você. É só pular. É simples. Simples, ainda mais com a Dash Boot, que inclusive é obrigatório você ter isso pra zerar o jogo. Mas o jogo só te dá isso aqui em uma fase específica. Imagina só, você passa por todas as fases e chega nessa última fase. O Dash é muito útil e deixa o jogo 1000 vezes mais fácil. Então isso aí foi uma porrada. Ainda bem que nos outros jogos o Dash já vem direto do tutorial. Coisa boa, hein? Ou então, depois de voltar esses últimos bichos, chegamos nele. E um boss mais fácil o jogo, o Tio Penguin. Um boss muito fácil. A fraqueza dele é praticamente a Buzz, mas você pode também usar um fogo que dá mais dano. Eu morri de zoeira aí, mas vamos lá. A Tio Penguin tem alguns ataques diferenciados, né?
que ele, por exemplo, pode tacar pedra de gelo em ti, ele pode fazer essa nevasca aí, ele pode pular em você, ele pode também dar uma deslizada, ele fica invulnerável, inclusive, dessa forma. E a cada dano que você der, você vai ter prêmio de invencibilidade, maior inimigo e amigo do X ao mesmo tempo. E aí, ele também pode fazer esse esconde de gelo, é um momento útil para você atacar ele. Ou para você esperar ele te atacar. Aqui, né, eu não ia gostar de uma pedra de gelo na cara. Após passar alguns minutos batendo no Tio Penguin, muito tempo mesmo, nossa senhora, pelo amor de Deus, quanto tempo nesse fazem. Nós continuamos a luta e o Tio Penguin é um boss bem fácil. O motivo dele ter sido contratado pelo Simba é por dinheiro. Nossa, já encontramos uma pessoa, um funcionário do mês aqui. E aí tá a história, tem um remake de Mega Man X e lá o Tio Penguin fala que tá melhor que ser pago do Tom Lord. Ele tem esse jetpack aí que faz com que ele dê esse easy. Então eu gosto mais dele na versão original do que na versão nova. Eu não gosto de nenhum Maverick na versão nova, pra ser sério. Mas depois de notar, um Tio Penguin conseguimos essa grandíssima visão. E nós vamos então para a próxima fase. Ganhamos também uma habilidade nova. Uma coisa importante em Mega Man X é que cada vez que o X derrota um boss, ele pega a habilidade desse boss. E vamos agora para o próximo boss, Spark Mandrill. Inclusive, quando eu comecei a jogar esse jogo pela primeira vez para fazer esse vídeo, eu percebi que o Spark Mandrill parecia mais macabra do que um mandril de verdade. Que, pra quem não tá ligado, mandril é um macaco. Aquele macaco lá do rei não. Sim, aquilo é o mandril. E vamos para essa fase que, nossa senhora, a fase é bem simples. Tem um momento que tem um apagão, tem um momento que tem energia. E uma coisa importante a se citar é que essa fase é muito difícil para um jogador iniciante. Gente, e não por conta desses motivos, mas sim porque é muito difícil jogar essa fase sem dash. E nós vamos agora passar por essa parte simples e vamos para um mini boss, que é esse bicho feio pra cacete, e pega energia e tá com nós. Caso você passe dessa fase, depois de passar de uma outra fase, de um outro boss, você vai enfrentar esse mano se ele tem o poder de energia, ou seja, se você enfrentar um boss, esse boss fica mais fácil. Mas eu prefiro enfrentar ele na pureza mesmo, porque aqui é true gamer. E após passar por isso, passamos por essa rodinha, que é só outro bicho para atacar o X, e essas cápsulas aí que dão um tiro primeiro em diagonal e depois em linha reta. São bem chatos, pra ser sério. Sério, passa algum tempo encontramos essas tartarugas e lá em cima um Heart Tank. Heart Tank é uma parte do X para aumenta a sua vida. Isso só tem em Mega Man X. A série original, quer dizer, a série antiga, que é a série mais velha assim, não tem isso. E eu fiquei muito tempo tentando pegar e quando eu consigo pegar, eu ganho mesmo minha vida. E agora a gente vai para a sessão final dessa fase. Sessão mais fácil, que é o motor tartaruga. Daí depois dessa montura de tartaruga a gente faz uma subida e já vai diretamente para o último apagão. Uma parte final dessa fase. E essa parte tem muito. E chegamos nele, Spark Mandrill. A fraqueza dele é bem simples. A fraqueza dele é esse gelo do Tio Penguin. Por isso que é importante enfrentar o Tio Penguin antes de enfrentar ele. Ele mais dá buff, ele é mais divertido. Sério meu, o bicho fácil. E nós ganhamos então a habilidade do choque, que é a fraqueza dele, Marmoreio de Marmadilho. Eu falei o nome errado, é Armoreio de Armadilho, mas eu prefiro chamar Marmoreio de Armadilho. Mas eu morri bastante, então eu decidi só ir para a próxima fase, que vai ser uma fase fácil, que é o de Boss Buster. Inclusive sim, eu já zerei esse jogo na Buster, mas eu faço um vídeo da Buster só depois. Caso esse vídeo faça, sei lá que eu faço um vídeo zerando Mega Man X só na Buster, pela terceira vez. Eu já zerei 2 vezes o negócio. E a fase em si é a fase favorita de muita gente, que é a fase do Chiquinho Gabriel. Sim, o boss eu chamo de Chiquinho Gabriel. Esse boss é bem fácil, eu pensei, sei lá, nossa, deve ser muito difícil enfrentar esse boss. Nossa, como é difícil enfrentar esse boss. Não, é um boss bem fácil até. Dá pra se enfrentar ele sem fraqueza. Ele é um dos 3 boss que dá pra enfrentar sem fraqueza. O segundo é o Tio Penguin e o terceiro eu falo depois. Enfim, a fase começa de jeito muito bom. Se você subir até o topo, que é nessas estrelas aqui, subindo até o topo, dando um dash e com bastante você ganha um Heart Tank nessa fase. É muito importante você ter os Heart Tanks, eu explico o motivo depois. E depois de morrer de burro muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, eu subo aqui pra cima e nós chegamos em uma parte importantíssima. Eu não tô nem zoando, essa parte é bem importante pra quem vai começar esse jogo. E depois de passar por esses bichos aí, um bicho que pula, e a primeira vez que eu encontro esse negócio é só essa vez. Depois de passar por esses 2 atiradores, é importante o que você vai fazer agora. Agora, pule na primeira plataforma, espere subir, pule na plataforma atrás do Rex, e depois quebre isso. Vamos ganhar um sub-tank. Uma coisa muito importante para caso você queira zerar o jogo. Caso você queira fazer esse jogo mais fácil. Porque o sub-tank, caso você pegue um limãozinho de vida,
que é um negócio que dá vida pra X, sem ter pra dano, ou seja, com a vida cheia, você vai carregar esse negócio. E com esse negócio cheio, você pode recuperar sua vida. Então, depois de morrer de burro, pelo amor de Deus, bicho burro. Nossa senhora. Depois de morrer algumas vezes e ter que refazer a fase várias vezes, a gente pode continuar a fase. Didn't even know I wasted it all just to watch you go. I kept everything inside and even though I tried, it all fell apart. What it meant to be will eventually be a memory of a time I tried so hard and got so far. But in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. But in the end, it doesn't even matter. One thing I don't. Voltando aqui nessa parte, é só a gente fazer os pulos normais, ou seja, os pulos certinhos, que é pulando certinho. Inclusive eu queria mostrar que eu fui bem ruim. Enfim, passa por essas partes aqui com esses bichos, um bicho chato, que é só um bicho que gosta de fogo, parece um dragão. Mas não é um dragão, é literalmente só um canhão. Porque ela acreditou que isso aqui era um dragão, tá mentindo, hein? Então, e passando por essas plataformas, depois de muito tempo mesmo. Nossa, esse negócio é muito longo, assim. Você acha os jogos antigos mais longos ou mais curto? Ou é só eu que sou ruim mesmo? Provavelmente a terceira opção. Enfim, passando por isso, nós chegamos nessa parte aqui, que tem outra parte da armadura do X. Inclusive essa parte aqui é escondida, tá? É só as botas que você consegue de graça. Então, chegando nessa parte aqui, estourando esses barris com a Buster, conseguimos o capacete. Vulga a parte mais inútil da armadura. Ele literalmente só serve pra uma parte do jogo inteiro. Ele quebra a parede, é isso. Daí você pensa, nossa, mas isso é útil. Não é útil, mano. É só quebrar uma parede. Parede. Passando por essa parte final, que é a parte antes da gente chegar no avião, chegamos naquele avião. Inclusive é o mesmo avião da primeira fase tutorial do jogo. Pronto, passando por esses bichos, nós chegamos finalmente nele. Aquele boss que todos temem, o Chiquinho avião. Mentira, esse boss é muito fácil. Nossa, olha o boss fácil do cacete. É literalmente você solta dash e atirar. É isso. Ele tem esse ataque que ele dá vários ataques simultâneos. Ele também tem um ataque que ele te empurra. Na verdade, todos os ataques ele te empurra. E ele também tem um ataque que ele solta um ovo com vários pássaros. Mas ele não deu esse ataque aí. Pelo menos pelo que eu lembro. E passando por esse boss, nossa, era um boss bem complicado. Ele era um boss mais honrado, assim, uma pessoa mais honrada, ele era um Berry Hunter, mas ele acabou sendo manipulado pelo Sigma, e ele parece bem triste lá no remake. No remake ele fica magro, o bicho fica magro, hein, mano, pelo amor de Deus. Enfim, ele é um boss bem memorável, eu conheço bastante gente que gosta desse boss, eu não julgo, eu também gosto de um boss chique gavião, mas ele é um boss fácil, um boss meio chato. No caso você aprende o esquema dele, nossa, olha, esse boss fica muito fácil. Então conseguimos o tiro do tornado, que é a fraqueza do próximo boss. É ele mesmo, meu povo, é criminal, mano. É, pois é, esse é o boss. Inclusive, eu queria pedir perdão aí por não ter deixado alguns boss bem mais simples. Mas a fase dele é bem simples, até porque eu acabei de derrotar o Penguin, ou seja, a fase dele que era pra estar cheia de lava, tá cheia de gelo. Ou seja, o Penguin tirava todo o frio que chegaria na base dele, deixando a lava congelada. Ou seja, lá era frio mesmo e rapaz. Por isso que o X tá assim, né? Tá com gripe. E pega, acho que foi essa parte aqui que eu fiz burrada 3 vezes seguidas, que era só você pular e ficar pulando pra conseguir a Buster. Mas eu não consegui fazer isso, então vamos pegar o hashtag. Você vai pegar depois que você bate o Penguin, ou seja, tem que ter backtrack. Passa por esses mineiros, esse mineiro é bem chato, viu? Tentando pegar um subtanque eu não consigo, vai miseravelmente. Daí eu desisto do sonho de morro, ou digo, daí eu vou pra próxima parte da fase. A fase, depois de perder bastante, levar bastante mineiro, quase morro pro mineiro. Mineiro, eu morri pro mineiro, então depois de passar pela fase tudo de novo, eu tento só ignorar os mineiros. O que você tá fazendo? Poxa vida, cara, eu acho que eu realmente deixei meu sonho de morrer. É uma coisa boa, e agora eu tenho que começar a passar tudo de novo, ter que fazer todo o caminho que eu fiz anteriormente. Se bem que é um caminho bem rápido, eu consigo passar essa parte muito. É só refazer o caminho de novo, não errar, que com certeza eu não vou errar. Ah, eu sou uma pessoa muito bobo. Porcaria, X. Não dá pra elogiar o cara por 10 segundos que já fica cagado. Nossa, então passa pelos mineiros novamente, subir na fase. Quase encontramos essa parte aqui com prensas bem inúteis, inclusive. E passamos por essa parte aqui bem simples, caso você só decida tomar um montão de dano de graça.
Graças a chegamos nele, Flame Nabot, o boss mais pesado do jogo, literalmente. Quando ele pula e cai no chão, vai dar um pulo. E o boss em si é o Flame Mammoth, um verbo muito mais pesado que o normal, e os ataques dele resolutamente esvadem fogo e mover uma estrela a partir dessa tromba. A fraqueza dele é o tornado do Storm Eagle, mas caso você taque uma outra arma aí, que é um boomerang, você pode, sei lá, tirar a habilidade dele de mover esteira, que é resolutamente você castrar um elefante. Triste, hein, mano? Mas eu matei esse bicho bem rápido, então já vamos direto para a próxima fase. E eu já vou falando que é uma fase fácil, é uma fase muito simples. E a fase que eu estou falando não é a fase do Marbolin Armadilha, é a fase do Launch Octopus. E após a gente começar por esse primeiro mar, uma parte bem rápida, bem curtinha e tal, nós vamos ter uma parte mais chata ainda, que é exatamente a parte dentro do mar. E nessa parte nós temos as seguintes boss fights, small boss fight primeiro com esse peixe, e logo em seguida vamos para a próxima parte, que é a boss fight contra o peixe novamente. Sim, essa fase é literalmente um monte de mini boss. E após derrotar esse peixe de forma bem fácil até, a gente vai para a próxima boss fight, que é um navio gigante. São por esses negócios que levam a gente pro alto. É um turbinado, tipo um jeito. Enfim, passa por esse navio que eu não sei se ele tem fraqueza ou não. Eu só sei que é muito rápido matar ele. Enfim, após matar ele, eu recomendo que você espere o navio descer ao máximo. Porque lá embaixo, no fundo, encontramos uma mini boss fight contra essa lombriga. Derrotando essa coisa feia, a gente pode receber um Heart Tank. E como você deve estar vendo aí, não é tão difícil assim quando você pega um esquema. Que é, o esquema é esse, que é literalmente só você esperar a lombriga subir. Subir, ficar em cima dela e ficar atirando igual uma... Com essa técnica é muito boa. Enfim, após pegar o Heart Tank, nós vamos lá pro topo. Onde lá no topo do negócio nós encontramos novamente essa lombriga. Só que ao invés de ser uma batalha normal, a batalha vai acontecer dentro... Lá na parte de cima, ou seja, a lombriga vai ficar subindo toda hora. Ó, ela vai ficar subindo, depois entrando no mar e é isso. Praticamente uma boss fight muito difícil comparado ao anterior. Mas enfim, após voltar essa lombriga, que é uma coisa bem fácil novamente, porque a gente só precisa esperar esse bicho subir, pular pra cima dele, e atirar na cabeça, inclusive no rabo também, ele dá um dano miserável no rabo, e após passar por esse mini boss, nós vamos direto para a parte final da fase, que é só esses pontos que chegamos nele, Laut Octopus, um boss bem simples e até egocêntrico, considerando o Sigma uma arte, e que ele é o único que deve ser ouvido. Enfim, a fraqueza do Octopus é bolas do Armored para Armadilha, mas eu não derrotei ninguém. Porém, ele é bem fácil na Buster, como vocês podem ver ao redor daí, já que né, na Buster eu tô praticamente amassando ele. Porém, eu morri primeiro porque minha vida tá bem baixa. E também ele tem esse ataque que é um tornado. Ah, ele lança mísseis, piranhas e faz esse tornado aí. Esse tornado é bem difícil de enfrentar. Inclusive, caso vocês também taquem o bumerangue dele, na versão nova você tira os tentáculos dele. Nessa versão antiga você não tira esse tentáculo não. Enfim, eu não gosto muito dele, é um boss bem meh, porém ele é bem importante em certo personagem específico, a partir do Mega Man X5, mas eu falo sério do bicho do Mega Man X5, que não vai sair muito cedo não, tá? Tô aprendendo a fazer o vídeo do X2 que geral X5, que é um dos que eu mais odeio. Enfim, após voltar um Out of Focus, nós podemos liberar a arma dele, que é esses torpedos aí que no... Porém, vocês vão ter que ver eu lutando aí. E agora vamos para a próxima boss fight, a próxima fase, a fase que que eu mais odeio, que é resumidamente a fase desse boi, diz lá, pelo amor de Deus, que boi chato. A fase dele é resumidamente parecida, é isso, é uma subida imensa por elevador. Você passa por tartarugas, por leis, por elevador, daí você passa por esse elevador gigante, essa torre fazendo uma subida imensamente chata. Nossa, que parte chata, ainda mais quando você joga sua Buster. E daí o resto que tem lá, mas você precisa de bicho e é isso, resumidamente. Passando por uma fase, a gente já chega lá diretamente no boi, que é um dos bosses mais difíceis para perder pouca vida. Ainda mais que você não fato que ele tem muitos ataques que dão um dano miserável, bicho. Enfim, a fraqueza dele são os mísseis tops, o que deixa ele bem fácil, né, caso você saiba atirar. Sei lá, então fique aí com a luz.
Após derrotar ele, conseguimos o Boomerang. E essa é a fraqueza do 5 Chameleon, que é o próximo boss que a gente vai. A fase acontece na floresta, é uma fase bem legalzinha até. É, sendo sincero, começa com esses lenhadores, com esses bichos aqui que pulam na água e com esses caras que invocam larva. Esses não são bem núcleos até, pra ser sincero. Enfim, passando por essa primeira parte, temos essa caverna aqui. Subindo nela, a gente encontra esse mini boss aqui, que vai entregar nada mais, nada menos do que uma parte da armadura do Rex. Sim, faz tempo que vocês não veem o Rex ganhar uma armadura. Enfim, voltando, após voltar esse mini boss, você vai liberar o peitoral da armadura do Rex. É, que esse peitoral abaixa o teu dano, ou seja, praticamente inútil em certos outros jogos. Mas nesse primeiro jogo é muito útil, ainda mais considerando o fato que eu não tô com todos os restantes, e isso vai ajudar bastante. Enfim, entrando nessa caverna com capacete, você não vai tomar dano de pedrada, mas de outros robôs pedregosos sim. Porém, antes de entrar na caverna, indo por baixo aqui, depois de ter derrotado lá o Topos, você vai ver que vai estar tudo aguado. Então conseguimos pegar o restante disso. Eles têm uma outra estratégia, vai para esse da base carregada, e como eu tô sem. É que são uma estratégia muitíssima. Eles passam por esses robôs pedregulhos que, como eu disse, dão dano no X. No X, mesmo com capacete, a gente passa pela próxima parte da fase. Cada fase tem 3 etapas. Tá, mas essa aqui, por exemplo, é um ótimo exemplo de 3 etapas de fase. Mas enfim, falando pro motor de pica-pau, chegamos na parte mais legal da fase, que é a parte da Radiarma. Sim, a parte da Radiarma. Que é a parte legal, hein? Então, enfim, a gente só entra na Radiarma, dá uns dash, pula, passa por uma lama. Não, enfrenta outros robôs em outras Radiarmas. Eu não gosto muito de Radiarma nesses primeiros jogos, eu gosto mais dessa Radiarma do X4. Enfim, aqui a gente tem uma vida, eu preciso urgentemente de uma vida. E após pegar essas vidas, a gente pode só descer, pular. E já chegamos à parte final, que é a luta contra o Shin Camilo. Eu já avisando aqui, eu já zerei esse jogo da Buster, como eu já disse pra vocês. Então esse Shin Camilo é o boss mais difícil da Buster. Com certeza é o boss mais difícil da Buster. Você a boss fight dele é tão rápido. Irmão, olha só essa luta. Após derrotar o Shin Camilo, conseguimos a arma que é a fraqueza do Storm Eagle. Mas, como a gente já matou o Storm Eagle, então agora nós seremos obrigados a ir pro mar morrido do armadilho. Não, a gente primeiramente vai pegar a Buster de volta, porque eu preciso de meter essa Buster, não só. Agora eu fiz muita burrada, repito, muita burrada mesmo. Porque a Buster é um item muito importante, muito útil. Inclusive, tanto que era pra ser o primeiro a ter pegado, se eu não tivesse feito tanto burrice assim. Assim, ou seja, era toda hora saindo da fase, entrando na fase, pegando um item, fazendo todo o percurso novo, fazendo o caminho da fase, entrando na fase, saindo da fase. É uma parte chata, tá? É uma parte muito chata. Ainda mais depois que você pega o ritmo e você tá fazendo uma speedrun, daí isso acontece daí. Nossa, é muito ruim. Vou tentar fazer esse pulo, ainda mais em emulador. Eu acho que em controle eu conseguiria fazer melhor. Enfim, fazer esse pulo perfeitamente calculado. Lá encontramos o Dr. Light e conseguimos a Buster. É só a arma mais importante. Ou coisa boa isso aí. Enfim, depois de pegar a parte mais importante da armadura, eu vou pegar as itens restantes, que são tipo o Crash Tank do Tupin. Bem, você tá com a arma de fogo e é isso. E pra faz parte humana, pegamos uma parte e resumidamente é só eu tentando pegar os itens. Ou melhor, eu tento pegar os itens, né? Inclusive nessa parte, chato pra caramba, eu vou ter que fazer tudo de novo se você não derrotar o boi. Ou seja, você derrota o boi, faz a fase de novo e pega o item. É isso. Enfim, a lenda dos vídeos depois dele. Passar pela parte dele eu consigo um subtanque. Porém, falta um único item. Quer dizer, 2 itens, que é as itens exatamente dele. O mar morente dele. Então, é a fase que nós iremos. Entrando na fase dele é uma fase bem simples. A gente só passa por um carrinho, derrota um e agora um muito bom pra farmar vida. Eu vou estar farmando vida aqui. Eu prefiro mais utilizar o sistema de vida do que o sistema de save state. Eu acho que eu uso mais o sistema de save state de vida. Enfim, o save state acaba sendo bom a partir do X2. Assim, eu explico mais no vídeo que eu fazia do X2, caso eu passe o X2. Enfim, passando por esse parte, a gente chega nesse pássaro aqui. Esse pássaro é bem fácil. E nós passamos por outro pássaro e mais morcego. Nossa, eu não aguento mais. A parte de cada outra. Passando por mais peru e mais morcego ainda, só tem morcego nessa fase. Quase chegamos nesse carrinho aqui. Que eu recomendava aí. E por que eu tava querendo tanto assim pegar bastante? Fazer simples. Rapaz, esse caminho, a arma deixando o caminho carregada.
Nada deixa um personagem mortal, ou seja, a gente pode pegar um item restante, que é o sub-tanque. Então aqui dá pra ficar passando por essa parte tudo de novo. Não só que as vezes de carro, ou seja, eu posso me matar com isso. Nossa, eu tô gastando parte. Enfim, passa por essa parte, a gente derrota mais possível, passa por essa parte bem chatinha. Chatinha, derrota uns bichos. Sei que eu não tô afim de notícias desses mesmo, não. Não passo por um montão de bicho capacete de terror, esses morcegos, estão pra segunda parte, que não sei se já ouviu que eu morri. E eu morri nessa parte de carro. Eu até vergonha de ver que eu morri nessa parte, mas enfim, chegamos na parte final do mapa. Regularmente esse bicho tentando nos matar. Tá, daí a gente mata ele, inclusive a fraqueza desse bicho é fogo. Fogo, daí nós matamos por aqui, inclusive na frente. A gente passou a parte final da parte, o mundo dele. Eu nem vou tentar aqui. Eu só recuperei você pra cá. Eu fumei burro aqui, eu fiquei matando com o eu esqueci completamente, apesar de todas as áreas do chefe, eu não consegui esse negócio. Então assim, eu tô fazendo meio mas eu dá uma competição aí, pô, uma esse ingresso. Eu, enfim, não tirando um maço certinho, de um grito triunfo na maldade. Aí conseguimos chegar na parte do Marmorismo Armadilha. Um boss bem fácil, caso você assista. Fiz essa peça, vou causar um dano nervoso, nossa, ou nervoso que vai causar uma armadilha. Nossa, mano, eu tava fazendo muita porrada aqui, então me enfiar bastante. E depois de derrotar o Marmorismo Armadilha, nós finalmente podemos ir no Sigma. Coisa essa que eu não vou fazer agora, porque o Sigma é meio chato, então. A Aldada a gente consegue a arma do Marmorismo Armadilha e o Zero tá lá onde tá a base do Sigma. Porém, antes disso, vamos pegar o item dos restos. Indo para a fase do Sigma, agora nós podemos finalmente começar a fase chata essa aqui. A primeira fase é bem curta, mas é chato pra cacete. Isso porque as fases do Sigma em si são curtas e chatas pra cacete. Isso acontece no jogo, tá? Então eu não vou, sei lá, pegar muito pesado com essa fase. Mas mesmo assim eu vou pegar pesado com essa fase. Não vai ser muito, mas vai ser pesado. Já não vai começar, por que tem tanta tartaruga e bicho assim? Nossa, olha, esses são os piores bichos eles aparecem na primeira fase do Sigma. Sim, mas sem contar que saber que aparece essas plataformas aqui. Sabe qual é o problema dessas plataformas? Caso você dê um dash, tem chance da plataforma estar errado. É simplesmente isso, você não viu errado, tem chance da tua pulo tá errado. Ah, enfim, passa por essa parte do X. No X a gente pode atirar, passando por esses bichos chatos. E passando por uma escadaria bem simples, a gente finalmente chega num grande vilão do jogo. Pelo menos pra mim é o vilão mais importante que os top Sigma, assim. Que é ninguém mais mesmo que o Viper, que chega lá, o 04 vai cuidar dele, e passando pela porta da frente, adivinha só, galera, escutamos o som de quebra de armadura, ou seja, alguém perdeu a luta. Indo para a frente, a gente vai descobrir exatamente o que perdeu, com certeza foi o Viper, o Zero não seria tão fácil. Poxa, Zero. O Zero, enfim, apanhando demais com o Viper, porque o Zero matou, o Zero miserável, o Zero vai lá, sabe, por nós vai só extrair a armadura. Poxa, Zé. E agora vamos pra boss fight contra o Vaio. Ele atira muitas coisas legais. Ele fala que a batalha não vai adiantar nada, que a gente ainda é um fraco. Ele tá certo? Tá certo, nós realmente somos um fraco ainda. Então vai começar a despejar o ódio dele em nós. E eu realmente despejo o ódio. O problema é que essa luta é muito fácil se você tiver hit dele. Não será meu, você literalmente só precisa se curar, atirar no Vaio e é isso. Isso vai pode tirar um tiro que vai te prender, ele pode tacar esses tiros aqui, que ele sempre vai tirar depois de acertar um tiro, mas ele pode só pular. E é literalmente isso, você literalmente só depende de se ele vai acertar um desse tiro. Esse tiro dá bem pouco dano, então não é tão difícil de matar um Viper.
Tá, vai ser praticamente impossível vai e já era. Vencemos vai. E agora vamos ver o Zero morrendo. Nossa, ele morreu, gente. Que tristeza. Desde daí nós vamos pra parte mais fácil. A parte mais fácil, depois vamos pra parte mais difícil do jogo. O jogo eu considero uma das mais difíceis, ainda mais porque eu usei esse jogo só buffer, como eu já disse, e nessa parte você não pode usar essa velocidade, ou seja, você vai passar muito raiva fazendo esse negócio, sabe? Esse jogo era quase impossível de lançar uma arma assim, inclusive. Acho que é por isso que eu sou tão bom assim jogando com a arma no chefe. Mas eu recomendo você tomar muito dano, ainda mais que você não fala que o próximo boss é praticamente um boomerang Quanger. Quanger, você não tá ligado no saco que é enfrentar esse bicho. O bicho, mesmo com a fraqueza dele, é bem chatinho, porque ele fica te disparando no seu lado. Ali matando o Murequanger, nós vamos lá para a próxima parte. Vai ter uma parte que é só um montão de inimigo lotado. Tá passando por essa parte muito, mas muito difícil mesmo. Então assim, finalmente chegamos na primeira boss fight do ciclo, que é a Sarangunda miserável. Pra você não mesmo, essa aranha tem uma mecânica bem simples. Quando aparecer esse pedaço de madeira, ela vai se passar por ele. E você tem que fazer todo um capô ferrado para descobrir onde ela vai cair. E você tem um tempo minúsculo para acertar um tiro nela. Tiro nela, fraqueza dela é o gelo, eu já vou falando. Eu não quero que vocês passem mesmo dor de cabeça que eu. Assim, e esse boss é muito chato, mas muito chato mesmo, eu quase perdi. Eu já vai esperança na montagem desse boss, ainda mais quando chegar na parte final. Ah, mas enfim, derrotando ele, eu decido novamente tentar pegar os itens, então fiquei com a parte outra pra pegar esses itens. E eles que me perguntam que diabos desse item é. É praticamente o Hadouken, mas tem um lado bom nesse item, porque ele é praticamente hit em todos os boss. Eu só uso isso aqui no boss não. Nossa, que legal, gente. Eu pensei mó tempo pra usar uma arma que eu sou do boss final, mas compensação é hit kill, então não vou reclamar muito. E vamos agora pra Boss Rush. Sim, essa Mega Man X tem um esquema muito específico de Boss Rush, que praticamente não é igual esse. Na outros Mega Man é praticamente só uma fase inteira só de boss. Aqui Mega Man X1 é pelo menos mais legal, porque é tipo uma sensação de que todos os bosses reviveram e que agora eles estão tentando enfrentar novamente, eles querem vingança. Infelizmente aqui não é isso. A gente passa por uma parte muito divertida, como é divertido essa parte. A parte vai ser essa fase muito rápida, eu simplesmente rushei dessa fase. Eu só não considero essa fase fácil porque tem muito inimigo. Enfim, agora vamos pro seu amigo e você. Ah, você já tá ligado pra que essa moça faz, só vou. Derrotando o seu amigo, nós vamos para a próxima parte, que é uma parte bem rapidinha. De que eu lembro dessa parte, agora a gente vai para um outro boss. E realmente, já deu certo. A gente vai para outro boss. Esse outro boss é um boss bem fácil, até ele praticamente tem dois olhos e o nariz. O olho azul ele vai te perseguir, o olho vermelho vai te perseguir tirar, o olho verde ele só vai tirar. Tá, o nariz praticamente fica rodando. Eu recomendo você derrotar o nariz por último, porque quando você derrota o nariz, você fica na areia do nariz, né? O nariz é pequenininha. E agora vamos para a última boss fight, assim. Aí eu só vou mostrar essa boss fight aqui. Então, Marmory de Marmadinho. E uma boss fight bem legal. Mas meio bosta ao mesmo tempo, porque a faquinha ele deixa praticamente a boss fight só um spam. Bem, é muito difícil acertar o tiro nele, ainda mais quando ele faz isso aqui de defesa. Mas pelo menos ficar fácil enfrentar ele depois que ele perde defesa. É praticamente só você virar um tiro rápido. Agora esse caminho, uma nota meia pra ele, porque ele é bem difícil no Tusk, mas sem você praticamente ficar fácil demais. Parece que você tá jogando com um dedo só. Então eu tenho que jogar contra os trocadilhos com ele depois. Pois eu me arrependi completamente. É muito difícil até esse fraqueza. Beleza, depois eu tiro a fraqueza novamente. A gente derrotamos ele e agora vamos pro Spark Mother. Eu vou dar uma nota e meia pra ele.
pra ele, porque ele é um boss muito fácil, tanto na Buster quanto sem ela. Ela na Buster só fica mais animadinho. Mas os ataques eles não são ataques muito poderosos, depois que você sabe, pega os tanks, pega a parte da armadura e tal. Então agora vamos pro Loud Octopus, é um boss bem ruim, eu não vou dar uma nota pra ele, é uma nota muito ruim. Eu acho que então se for pra dar uma nota eu vou dar de lixo. Então mesmo esse boss é praticamente inútil, ele só serve para ser um peso sentimental dos outros jogos. Logo mais fora isso eu nem gosto dele. Ele é só um boss chato mesmo. Sobre o Tio Penguin eu vou dar uma nota 3 pra ele é um boss até que divertidinho. E de Storm Eagle eu vou dar uma nota 10, um boss brabo. O Branco Anger eu vou dar uma nota 5 também, porque ele é um boss também que é só serve pra achar. E sobre o Elephant Man, eu tinha uma nota 2, né? Ele pelo menos é divertidinho só na Buster, mas com a fraqueza ele fica muito fácil e eu venho a graça a enfrentar ele até. Então, e agora vamos pro último boss, que é relativamente um dos boss mais difíceis pra quem fiz na minha primeira tentativa. Será o meu morro demais esse bicho. Bicho, e olha, com a pior parte, eu tava sem a fraqueza dele, que é o Bubra Quando. Ou seja, eu praticamente tava apanhando pra cacete. Então, tinha muito mais fácil você enfrentar ele sem a fraqueza que sem a fraqueza. Beleza, inclusive quando eu fui virar o jogo, eu pensei, meu Deus, como é que eu passei esse bicho? E se eu te falar que eu passei esse bicho, eu acho que ninguém acredita. Ah, vocês não vão acreditar, galera. Enfim, é um boss até que divertidinho de enfrentar. Tá, então depois de derrotar um Sigma, eu decido encher os tanques. Só que antes disso, a gente tem que ir na fase do Armorismo e eu já vou dizendo que é a melhor boss fight pra você encher os tanques. Mas enfim, vamos pra fase final agora. Onde o Sigma, ironicamente, pede pra gente fazer a coisa que ele mais odiava, que é enfrentar o cachorro dele. Sim, ele tá pedindo pra gente matar o cachorro dele. Gênio, Sigma. Simplesmente gênio. Cara, na moral. Como é que você tem coragem de botar a gente pra enfrentar os cachorros? Enfim, olha só como é bom você simplesmente só acertar um Hadouken no cachorro dele e pronto, é isso. Eu nem sei se porque não tô afim de arriscar. Esse cara aí a gente enfrenta o próprio Sigma. E, bom, aqui é a parte do Save State. Que é muito importante, enfim, o Sigma chega lá pronto pra enfrentar a gente e fala, ai, Expo, você é bastante. E daí a gente só mete um Hadouken nele, mas eu sou meio burro. Enfim, passando por essa parte toda meio chatinha assim da conversa com o Sigma, tipo, ai, Exco, você é miserável, eu irei te matar, Alex. Daí a gente matou o Sigma. Ou coisa boa, e agora já acabou o jogo, os créditos errado. Mega Man X tem algo que nenhum outro jogo teria. Segunda forma. Pelo menos na época, né? Mas os boss era só, ai, morreu o boss, é isso. Isso, agora vamos pra boss fight final do Sigma. Sim, mas que é broxa. O boss fight broxa. Eu acho que ele fica atacando uns negócios em você, vai tacar uns raios na mão, daí quando a mão parar de tacar raio, eles vão tentar te atacar. Mas a primeira tentativa deu muito ruim, então eu fiquei meio azarado. Então fico com a game. Enfim, deixa de enfrentar de vez o Sigma. Agora nós podemos finalmente falar sobre a minha nota, tanto os três boss. Boss do cachorro eu vou dar um 7, eu já enfrentei esse boss sem avanço antes, é um cachorro realmente divertidinho de começar. Tá, daí nós vamos pro segundo normal, vou dar uma nota 10, serão mesmo, ou uma boss fight bem divertida até. Até porque o Sigma se move bastante, então realmente se você estiver bastante, você vai essa mas você sente atenção e o Sigma final dá uma nota 0. Sério mesmo, é um boss bem irritante que praticamente não vale nem a pena você tentar ele. Eles podiam só ter colocado os créditos de uma vez, mas pelo menos tem uma segunda forma, diferente de certas pessoas aí. Eu vejo que não tem nem segunda forma. Mas o Sigma sempre vai ser boss no jogo, ele sempre vai ter duas formas. Porém, eu acho bem chato esse negócio de, sei lá, os boss terem
formas justamente no final do jogo, e a segunda forma não ser tão legal quanto a primeira. É sério, se você virar a primeira fase do boss que é mais divertido que a segunda, pô, a segunda simplesmente parece que é scriptada. Podia ser scriptada que ia ser pior. Pior, mas melhor, porque não é tão chato assim quando você sabe que o negócio vai ser assim. Agora não, essa massa, tipo, além de você passar obrigatoriamente ela, você ainda tem que ter a habilidade pra passar dela. Cara, eu já usando, eu não diverti um pouco nessa parte do nosso filme. Tipo, é uma parte bem chata. E olha que eu me diverti jogando bastante jogando esse jogo. Mesmo que eu passe muito ódio por conta disso no emulador, é um jogo divertido, cara. É isso. Isso, Mega Man X é um jogo divertido. Essa é a nota quanto a esse jogo. É um jogo que é divertido e realmente cumpre o que ele promete. Mesmo não tendo muitos itens bons, ele ainda assim é um jogo que entrega o que ele quer entregar, que é divertido. Mega Man X foi inspirado em uma sequência inteira de Mega Man, da saga inteira de Mega Man. Bem, ou seja, vamos saber disso aí também. Bem, Mega Man sempre foi legal, porque ele tem essa mecânica do Joaquim Poo. Mas que Mega Man seja difícil pra caramba, né? Nunca consegui zerar nenhum Mega Man fácil. Claro, que o de Mega Man X eu já fui até um quinto jogo. E após voltar ao Sigma, a gente já consegue ir praticamente para os créditos. E finalmente terminamos Mega Man X e a CT do Vasco. Você deve ter percebido que tá aparecendo bastante o imagem do Vasco. Eu quis fazer esse roteiro antes de certas partidas acontecerem. Então, caso você tenha recebido, like o vídeo, se inscreve no canal, dá um like aí se você gostou desse vídeo. É um vídeo que eu me esforcei bastante pra fazer. Eu fiquei praticamente horas fazendo tudo isso. Eu perdi um mês inteiro da minha vida. Eu podia ter ficado um mês inteiro de boa jogando. Mas não, tô editando vídeo e gravando áudio. É um jogo bem divertido, eu recomendo.